boa tarde, está no ar mais um programa Camisa 5 e nós iniciamos aí o programa de forma um pouco triste, pela perda aí do grande professor, educador e flamenguista roxo, o professor Wilde, que nos deixou num infarto fulminante, professor do Colégio Rui Barbosa e, além de professor, um grande incentivador dos seus alunos, um cara alegre, extrovertido. Participou algumas vezes aqui do programa Camisa 5, com o Nixon, com meu pai. Tive a oportunidade de participar uma vez só. Estávamos amarrando uma nova participação dele para falar sobre como foi a sua participação na final da Copa do Mundo, naquele 7-1 contra a Alemanha, e também para falar sobre o seu Flamengo, mas Deus quis que levasse para perto dele o professor Wilde, que movimentou aí as redes sociais com mensagens de muito carinho de todos os seus amigos, professores, alunos daqui de Três Rios. E começamos aí mandando sentimentos à família do professor Wilde, a todas as pessoas, professores e alunos do Colégio Rui Barbosa, onde ele fez aí a sua carreira aqui em Três Rios, ele natural de Juiz de Fora. E lógico que envolvendo futebol, perde também um grande flamenguista, um torcedor apaixonado, que sabia tudo, tudo mesmo aí sobre o Flamengo. Nixon, boa tarde. E com essa notícia a gente começa aí o nosso programa, infelizmente, o professor Wilde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde você que nos acompanha. Juliano, infelizmente, todo mundo tem a sua história assim, acrescentada no livro, o Wilde, grande flamenguista, pude conversar com ele aqui algumas vezes aqui, louco pelo Flamengo. Fica a parte assim, além de educador, um cara que tinha uma boa visão da vida, Isso, a família, que Deus abençoe cada familiar, aos alunos, ao Colégio Rui Barbosa. O velório foi 9h30 lá em Juiz de Fora e ele seria trasladado para a cidade natal dele, 11h30. Então, que Deus conforte a família e os amigos. Isso aí. E agora vamos falar aí de futebol, última rodada do Campeonato Brasileiro. Já estamos aqui com muitas saudades. Eu falava aqui na sexta-feira, que já ia batendo aquela nostalgia, aquela saudade, do Campeonato Brasileiro, um campeonato longo, pontos corridos, um campeonato justo, 38 rodadas se passaram, Corinthians, mais campeão do que nunca, batendo recorde aí com essa última rodada, atingindo a maior pontuação, desde que se tornou com 20 clubes, os pontos corridos, e líder absoluto, campeão, nas mãos do Tite, com muito merecimento, e se definiu, onde todos estavam aguardando, durante a semana toda, a questão do rebaixamento. E para tristeza aí, nossos amigos vascaínos, e não foi por agora, não foi por essa última rodada, não foi por causa do Fluminense, não foi por causa do Figueirense, foi por causa do próprio Vasco, que não fez um bom planejamento, um início horrível de campeonato, e que culminou aí com o terceiro rebaixamento, Nixon, em 8 anos, e agora é arrumar a casa novamente, e ver se o Vasco, o torcedor, os sócios torcedores, os que votam para eleger o seu representante, o seu presidente, colocam a mão na consciência e pensem no futuro do Vasco, num Vasco para os seus filhos, num Vasco para os seus netos, o Vasco que é tão grandioso, um clube centenário, de muitos títulos, de uma torcida imensa, sofrendo uma humilhação dessa mais uma vez por conta de más administrações que vem conduzindo aí o Vasco nos últimos anos e que recentemente voltou aí com o Eurico Miranda e que agora amargando aí mais um rebaixamento. Vasco da Gama disputando aí a Série B no ano que vem, Nixon. O Tupi vai pegar alguém, Então, assim, isso era inevitável. Agora, o time do Vasco da Gama começa errado quando você elege errado.
quando os eleitores do Vasco elegeram o Eurico Miranda e seus Blue Caps, nós falávamos aqui, Juliano, era o grande retrocesso do futebol. Ah, mas ganhou o Campeonato Carioca. Ganhar o Carioca e ganhar a Liga Desportiva de Três Rios, olha, com todo respeito à Liga Desportiva de Três Rios, é a mesma coisa. Carioca só serve para encarnar um no outro. Então o Vasco se iludiu, um time patético, pavoroso, horroroso, beirando ao suicídio de seus torcedores, né, da sua história, melhor dizendo, não condiz com... Mas aí o Dagoberto, são passagens no decorrer do ano que a gente começa... Nós falávamos aqui da declaração do Dagoberto quando o Vasco perdeu para o Internacional, se eu não me engano. Você lembra, Juliano? O Dagoberto falou assim, a nossa realidade é essa, nós vamos lutar para não cair. O Eurico Miranda entrou e falou, olha, aqui ninguém tem autonomia para falar, aqui não se fala em rebaixamento, quem manda aqui sou eu. Falávamos aí da época que isso ia refletir no time, no elenco. E refletiu. O Dagoberto, depois daquilo, parou de jogar, o Dagoberto parou de ter disposição de vestir a camisa do Cruz Maltina. Renovar o contrato com o Rodrigo é outro erro. Ah, mas outro erro foi ter... Você pegou o... Me chama, esse técnico que foi de São Paulo, que saiu agora. Doriva. Pega o Doriva, né? O Doriva é campeão carioca, mas falávamos aqui a época ainda, não é técnico para a altura do Vasco. Pega o Doriva, depois vai de Celso Roth, insiste em Celso Roth e depois tenta acertar com o Jorginho. Ah, o Jorginho fez uma boa campanha. Peraí, amigo, do jeito que estava, qualquer coisa, me lembra muito a campanha do Flamengo ano passado, quando o Luxemburgo veio e salvou o Flamengo. Salvou porque não tinha como piorar. E o Vasco não tinha como piorar esse ano. Então o Jorginho simplesmente armou, fez jogadas táticas, conseguiu fazer triangulações. Você via nitidamente que tinha um esquema tático definido. Tirou os bondes Tirou o Guinha Azul, ele conseguiu aposentar o Guinha Azul. Não, aí teve que voltar com o Diguinho. Quando você volta com o Diguinho, você entra perdendo. O Rodrigo é outro que não tem a unanimidade de jogadores, que faz lambança em cima de lambança, muito nervoso. Então, você tem o Paulo Angione, que tem uma história maravilhosa no futebol, mas ele é passado. Você tem o Euriquinho, que trabalha com a base, mas você não consegue ver fruto da base dele. Você tem o Álvaro Miranda, que é outro filho do Eurico Miranda, que conduz a situação do Vasco. Em resumo, o Vasco, em termos de diretoria, de gestão, é patético. Ele já está rebaixado. Com todas as suas receitas comprometidas, e o ano que vem tem que organizar o time. Aí sabe o que vai acontecer, Juliano? Ano que vem sobe magistralmente, bababá, muda duas peças. Patir no primeiro ano, patir no segundo, no terceiro cai de novo. O Vasco está se tornando um verdadeiro ioiô. E falar em ioiô, o Rio de Janeiro foi patético este ano. Um ano para esquecer, né? Um ano para esquecer. O Flamengo, o melhor dos piores dos cariocas. 12º, Fluminense 13º, o Vasco na Série B, 18º, se eu não me engano, 18º. Né? Na Série B, o Macaé, que a gente estava apostando que ficaria, conseguiu cair para a Série C. Na Série C, 2 clubes caíram para a Série D. Na Série D, Volta Redonda e outros times foram desclassificados na primeira fase. Em resumo, essa Federação Carioca, Federação de Futebol Carioca, a FEFERJ, é uma piada. Não existe fomento, não existe a distribuição, não existe uma estruturação dos clubes. E estou falando dos 4 grandes, não, estou falando de todas as categorias, todas as linhas, todas as séries. É um absurdo você não ter times cariocas disputando, times cariocas de médio porte, de pequeno porte, com condições de subir. Querendo ou não, o Tupi um ano está na Série C e fica 2 na Série B. O América Mineiro está batendo na trave para subir todo ano. Aí você tem Santa Catarina, colocou 3 clubes esse ano na Série A. E tem que se analisar outra coisa. Dos 4 times que subiram ano passado, 3 desceram.
Dos 4 que subiram ano passado, 3 desceram. Vamos lá, Joinville, Vasco e Avaí. E o Goiás está namorando. O Goiás, quem vai pegar a vaga do Goiás ano que vem será o Curitiba, porque o Curitiba está namorando com essa Série B. Ele já teve para casar umas 3 vezes. E não foi salvo na última rodada. Só que tá, né? Então, acredito eu que se o Curitiba não melhorar, a tendência é descenso ano que vem. Agora, voltando ao Vasco, Juliano, caiu por erro da administração, erro da torcida. A torcida, em dado momento, abandonou o time, só recuperou o time quando o time começou a ganhar. Então, é erro generalizado. E o maior erro, os sócios torcedores do Vasco da Gama elegeram Eurico Miranda e seus Blue Caps. Agora ninguém está indo lá na porta lá e todo mundo ficou feliz gritando: o respeito voltou. Que respeito é esse que leva um time da grandeza, da magnitude do Vasco da Gama de volta a uma Série B? 3 rebaixamentos em 8 anos. É muito. Não é pelo simples fato do rebaixamento, não. É um curto espaço de tempo para você ter 3 rebaixamentos. Lembrando que 2 com carimbo do Eurico Miranda. 2 com carimbo. Então isso está mostrando alguma coisa. Será que não está na hora de mudar? Será que não está na hora da... E o Botafogo, só pegar um gancho aqui, Juliano, e o Botafogo segue quem? Segue o Vasco da Gama na Federação do Rio. Sabe qual a tendência do Botafogo? Também tentar se tornar um time ioiô. E para a tristeza do futebol carioca, ter patéticas apresentações no Campeonato Brasileiro. É ruim. O Flamengo com o investimento que tem, o Fluminense com o investimento que tem, o Vasco pela história que tem, o Botafogo pela história que tem, passaram o que estão passando. Culpa exclusiva da federação e dos dirigentes, que estão colhendo agora anos de más gestões. Nix, falando agora um pouco da consequência desse rebaixamento, né, a gente, lógico que as primeiras notícias começam a surgir, até porque a gente sabe a questão de encerramento de contrato de alguns jogadores. Esse Vasco praticamente vai aí se diluir. Essa boa equipe do Vasco que terminou o campeonato, vamos colocar boa, né, num geral, mas de bons jogadores, jogadores que se destacaram mesmo com o rebaixamento do Vasco, né, dificilmente, entre eles a gente pode citar principalmente, né, o Nenê, que realmente surpreendeu, né, conseguiu atuar todos os jogos. Eu acho que esse foi o ponto maior do Nenê, para mim, me surpreendeu, porque achei que ia estourar, né, lesão, parte muscular, e conseguiu. E a gente acompanhava o jogo ontem, o jogador, né, tá inteiro e jogando, né, e se esforçou ao máximo. É um dos poucos jogadores que podem ser, né, colocados à parte nesse rebaixamento do Vasco, mas outros, né, não só o Nenê e outros jogadores vão realmente aí, vai ficar difícil aí a permanência no Vasco da Gama. O próprio Rafael Silva, que eu acho horroroso, dificilmente fica, né, já tem sondagem. O Nenê tem sondagem do Palmeiras. Só para lembrar, o Nenê foi bi-rebaixado, né? O Nenê foi rebaixado com o Palmeiras e foi rebaixado com o Vasco. Então ele é bi-rebaixado. Só para a gente poder arredondar a coisa. Né, o Martins Silva fica no Vasco, né? Pelo menos o contrato dele vai até o final de 2017. Né, tudo indica que ele fica no Vasco. Rodrigo renovou. O Madison renovou não, vence no final de 16. O Luan vence no final de 16 também. Né, e assim, o Andrezinho tem até 2017 para ficar. Serginho, Diguinho. Tudo até 17. Então o Vasco, você já tem um esqueleto do time que vai disputar a Série B. Será que aguenta, Juliano? A Série B cada vez ficando mais difícil, né? Tanto que, né, o Botafogo foi campeão, mas, né, não foi como da última vez que subiu, né, junto com o Palmeiras, né, com folga naquela ocasião. Esse ano foi bem difícil, né, bem disputado. E falando, né, em Série B, né, passar, né, as equipes que subiram, que vão estar na Série A, né, no ano que vem. Além do Botafogo, já garantido já algumas rodadas e campeão da Série B, tivemos aí o América Mineiro, o Vitória da Bahia e... Agora não fugiu. Espera aí, vamos lá. América Mineiro. E o Santa Cruz. Santa Cruz, Santinha. E o Santa Cruz. Botafogo em primeiro com 72 pontos.
Santinha com 67 pontos. Excelente campanha. Excelente, Vitória com 66 e o América Mineiro com 65. Aí, algumas equipes aí tradicionais continuando aí na Série B, né? O Bahia, o Náutico, né? O próprio Criciúma, que tinha possibilidade de subir. O Ceará, que fez uma campanha patética, mas se recuperou na reta final. Né? O Bragantino, que não é time tradicional, deixa pra lá. O Sampaio Corrêa, que há muito tempo não vem numa série A. Então, mas foi uma temporada interessante. Agora, o que me chama a atenção nessa Série B é que ano que vem você tem, olha só, Náutico, Paysandu, Sampaio Corrêa, Bahia, né? Atlético Goianiense, Paraná Clube, Criciúma e o Vasco da Gama. Sem contar, né, o Avaí, o próprio Joinville e o Goiás. Ou seja, você já entra com... O Goiás não cai há bastante tempo. Bastante tempo. Vem namorando, mas... Vem namorando, noivou, quase casou, entrou... Não, se a gente pensar em anos, né, anteriores, né, nisso, o Goiás, por diversas vezes fez boas campanhas, terminando aí em 7º, 8º, revelando, né, bons jogadores e vem revelando, né, jogadores desde 2005, 2006, daquela safra de Fabão, isso, Josué, né, e depois, né, o próprio Rodrigo, né, veio também do Goiás, e nessa temporada também, né, o garoto Eric, apesar do rebaixamento do Goiás já sendo aí negociado para fora, e outros jogadores também que o Goiás sempre revela. Agora é uma questão de reestruturação, e para mim o Goiás, né, volta aí à Série A em 2017, né, para 2017, porque, né, é uma equipe que tem uma boa base. E é jovem, né? E jovem, com certeza, né, a administração tem que repensar o planejamento, né, para voltar com força à elite do futebol brasileiro. Então, se o Vasco entrar pensando que vai ser moleza chegar a subir, não vai ser moleza, vai ser pior do que foi o Botafogo esse ano, sendo que o Botafogo também não fez uma má campanha, ele fez uma campanha regular. Naquele sprint final ele conseguiu resolver a vida dele, tá? Mas assim, tem que reformular também. E o Vasco, se pensar assim, não, vai ser fácil. Eu citei aqui para você, vou voltar a falar: Náutico, Paysandu, Bahia, Avaí, Joinville. Aí você vai ter o Ceará e o Paraná Clube e o Atlético Paranaense. E o Goiás. Estou falando de 9 para 4 vagas, ou seja, pancadaria vai comer. Vamos falar mais sobre esse rebaixamento, né, do Vasco, né, durante o programa, mas saber, né, em capítulos como, né, se foi aí esse rebaixamento do Vasco. Começou, né, com o jogo do Corinthians e Avaí, né, o desespero do Vasco começou com a vitória, né, parcial do Avaí por 1-0, e o Corinthians conseguiu aí rebaixar, né, o Avaí na última rodada. Mas, como disse do Vasco, não foi também na última rodada. O Avaí fez uma campanha muito irregular, né? Vamos aí aos gols, né, de Corinthians 1, Avaí 1. Né? O Avaí que respirou, né, na penúltima rodada, conseguindo vencer o seu jogo. E, né, foi aí para esse jogo difícil. Cortou o gol, porque na verdade ninguém quer mostrar o gol do Avaí, né? Porque nesse momento era desespero puro. Na verdade, Juliano, você tinha um Avaí que precisava da vitória, agora o gol. O Corinthians com sono, né? De festa. Na verdade, assim, o Corinthians não queria tomar o gol, ele queria empatar o jogo. Né? O 0-0 estava de bom tamanho para o Corinthians, para o Avaí não estava bom. Quando o Avaí meteu o gol, o Corinthians começou a jogar. Não vou terminar mal. Né? Não vou terminar mal, ninguém vai carimbar minha faixa. E fez o gol que naquele momento ali rebaixava o Avaí e trazia o Figueirense de volta à tona, né? Figueirense naquele momento estava feliz da vida. Eu assisti os 4 jogos, na verdade, né? E o Corinthians jogou sem o Renato Augusto. E o Jadson, né? E o poupado, só o Renato Augusto, né? O Jadson, que estava suspenso aí, 3º cartão amarelo. Mas mesmo assim, uma equipe, né, forte, e jogou, né, lógico, depois que tomou o primeiro gol, a torcida, né, mesmo campeão, né, pressiona, né, não vamos perder a última partida, o Avaí em casa, não dá, né, não dá. Então 1-1,
né, Corinthians e Avaí, o Avaí com esse resultado também rebaixado aí para a segunda divisão no ano que vem. Vamos aí ao nosso primeiro intervalo comercial e voltamos com mais Campeonato Brasileiro, falando aí da última rodada e também falando sobre o TR Fight, né, que aconteceu na última sexta-feira.